Olá, bom dia. Estamos de volta hoje falando sobre os conquistadores do México, parte 2. Os Tlaxcaltecas tentaram mesmo assim um terceiro ataque naquela noite que eu deixei no vídeo passado, mas fracassado de novo a sua intenção de derrotar os espanhóis, julgaram-se deuses invulneráveis. Optaram, pois, por convidá-los a entrar na cidade, e toda a tribo, homens, mulheres e crianças, saiu a recebê-lo por entre uma chuva de flores. Montezuma, ao ter conhecimento do triunfo incontestável dos espanhóis, ficou admirado por Cortés, só com um punhado de homens, ter conseguido vencer uma tribo capaz, inclusivamente, de resistir à força dos exércitos astecas. Enviou aos vencedores presentes principescos e anunciou que se honrava em render vassalagem ao onipotente rei da Espanha. A mensagem acrescentava que qualquer que fosse o tributo anual exigido, este seria pago. A única condição era que os espanhóis não se aproximassem mais da cidade do México. Cortés e os seus homens ficaram em Tlaxcala durante 20 dias. Os nativos estavam encantados com seus hóspedes. Para evitar que se fosse embora, diziam oferecer-vos as nossas filhas e a nossa terra. Construiremos uma cidade com a vossa ajuda, ver-nos-emos livres dos astecas. Mas os castelhanos, desejosos de continuar em direção à capital do império, recomeçaram a marcha para a cidade de Cholula, centro da tribo vizinha. Foi bastante frio o acolhimento que ali encontraram os espanhóis, pois a tribo de Cholula era uma das aliadas de Montezuma. Cortés, perante os principais dignatários, queixou-se da indiferença do acolhimento e da mesquinhez da comida, mas eles, encolhendo os ombros, alegaram que os víveres eram muito escassos naquela região. Como persistisse nessa atitude durante 3 dias seguidos, Cortés começou a suspeitar dos Cholulas. Por outro lado, observou que as mulheres e as crianças abandonavam a cidade em grandes grupos, enquanto os homens faziam escavações debaixo das principais ruas da cidade. Esta manobra, segundo a interpretação de Cortés, estava destinada a que o chão abatesse quando os espanhóis arrastassem por ali os seus canhões. Chegaram então alguns emissários de Montezuma, que pediram aos invasores que suspendessem a marcha sob pena de incorrer no desagrado do imperador asteca. Cortés não prestou atenção a este pedido e os emissários retiraram-se. Pouco depois chegou ao conhecimento de Cortés uma notícia alarmante. Foi a bela Marina quem obteve, com muita astúcia, essa informação de uma das nobres da tribo. Segundo parecia, os Cholulas tinham elaborado um plano para matar os espanhóis e, inclusivamente, tinham preparado jaulas e cordas para atar as mãos dos invasores antes de os transferirem para a capital de Montezuma. Cortés recorreu a um ardil que após imediatamente em execução. Fez saber aos chefes Cholulas que os espanhóis tinham decidido abandonar a cidade e pediu uma escolta de 2.000 dos melhores guerreiros. Naturalmente, o pedido foi aceito, porém, malzinho entraram no pátio cercado de muralhas do palácio onde Cortés tinha o seu quartel-general, os espanhóis carregaram ele sobre balas. Não ficou de pé nenhum dos 2.000 guerreiros Cholulas, nem o único dos 30 grandes da terra que os acompanhavam. Simultaneamente, 5.000 Tlaxcaltecas
tlaxcaltecas, aliados de Cortés, que tinham sido chamados secretamente, invadiram a cidade desprevenidos e fizeram prisioneiros mais de 10.000 cholulas. Durante 2 dias, a cidade esteve à mercê dos saqueadores. Aplacado, enfim, o espírito de Cortés, exigiu aos caciques que tinham ficado na cidade que ordenasse o regresso dos que fugiram para abrir de novo os mercados. Uma vez obtida a obediência dos vencidos, o chefe espanhol ordenou aos tlaxcaltecas que devolvessem os 10.000 prisioneiros. Como a maioria dos conquistadores, Cortés mostrou um grande zelo na propagação da fé cristã. Não desperdiçava oportunidade para elevar um santuário à Virgem ou doutrinar os índios. Mostrava-se-lhes o horror dos maus costumes, os sacrifícios humanos, o canibalismo e a escravatura dos prisioneiros. Os tlaxcaltecas opuseram-se à ordem espanhola, mas diante da firmeza de Cortés, na defesa de suas decisões, muitos prisioneiros recuperaram a liberdade. Todas as tribos que Cortés encontrara na sua passagem tinham sido conquistadas pela diplomacia espanhola ou domada pela força. Faltava só a fase final para alcançar a meta sonhada. Uns 400 espanhóis e cerca de 5.000 tlaxcaltecas compunham a expedição que se pôs a caminho para a capital mexicana. As dificuldades da viagem não consistiam só nas tribos hostis que povoavam o caminho, mas também nas dificuldades geográficas, pois era preciso escalar altas cordilheiras, atravessar terrenos rochosos, sem outra vegetação além de cactos, lugares quase sem água e onde os ventos que sopravam dos picos nevados fustigavam violentamente as carnes de qualquer cristão. Entretanto, o receio assaltava o espírito de Montezuma. Apesar de tudo que fizera para deter os invasores brancos, aproximava-se cada dia mais da capital. Desesperado, o imperador azteca fechou-se no seu palácio para orar e fazer sacrifícios humanos aos deuses sem conseguir comovê-los. Convencido por fim de que era inútil resistir aos invasores, se não contava com a proteção dos deuses, decidiu enviar um dos seus sobrinhos com a missão de se apresentar aos espanhóis e lhes dar as boas-vindas. Depois deste gesto de Montezuma, o avanço de Cortés tornou-se mais fácil e em breve avistara a fértil vale da cidade do México. A seus pés estendiam-se os bosques povoados de carvalhos, cedros e sicômoros, os amplos campos de milho e os jardins cobertos de flores. Nas margens de um lago de água salgada erguiam-se as casas cuja brancura refletia a luz do sol. Por toda parte surgia a beleza e se adivinhava a prosperidade. Os camponeses animavam o seu trabalho com cantos e sobre a superfície do lago deslizavam as canoas que iam e vinham. Ante estas amostras de uma civilização tão avançada, os espanhóis evocaram instintivamente a pátria distante. A capital estava edificada no alto de uma ilha e chegava-se lá por 3 caminhos diferentes. Estas estradas tinham uma proeza de engenharia. A sua largura era tal que podia desfilar por elas
um esquadrão de cavalaria com 8 cavalos lado a lado e 8 na frente. Porém, os avanços por uma destas vias, Cortés observou 2 coisas que alarmaram. Uma era que a estrada estava interrompida em diversos pontos por fossos transversais com pontes levadiças, outra que estava solidamente fortificada. Estas estariam levando os seus homens a um caminho de uma emboscada? Ele perguntou. Era demasiado tarde para retroceder. Naquele momento, e numa liteira coberta de pedras preciosas, aproximava-se Montezuma, ataviado com magnificência real, e para acolher os castelhanos. Enquanto o imperador descia da liteira, vários funcionários da corte abriram sobre o soberano, à maneira de palio, um rico dossel de plumas verdes, recamado de ouro, prata e pérolas. Outros nobres que avançavam diante do imperador iam estendendo ricos tapetes para que os pés do monarca não tocassem a terra. Nenhum dos cortesões ousava sequer olhar o rosto do soberano. Montezuma tinha uns 40 anos. Era um homem belo, bem constituído e muito afável. Recebeu o chefe castelhano com extrema cortesia, embora não lhe permitisse abraçá-lo. Proporcionava-lhes tudo o que precisardes, pois estais em vossa própria casa e vosso país, disse o chefe índio a Cortés. Os espanhóis foram conduzidos à residência que tinha sido destinada, um grande palácio de pedra situado no centro da cidade. A larga avenida por onde passaram os hóspedes estava ladeada de edifícios públicos e residências de nobres, construídos com pedras vermelhas. Todos os edifícios rodeados de muros e alvenaria davam a impressão de fortalezas. De tempos a tempos surgiram altos templos em forma de pirâmides dedicados aos deuses astecas. No cimo de todas elas ardia um fogo sagrado. De ambos os lados do caminho havia jardins e terraços, canais, pontes e pórticos votivos. À medida que os espanhóis desfilavam em boa ordem para os seus alojamentos, milhares de pessoas cravavam neles olhares que revelavam o assombro causado pelo compasso, ranger dos passos dos soldados, pelos cavalos e pelos canhões de bronze. Uma vez no palácio que eles tinham designado como residência, edifícios que com o pátio tinha ampliação suficiente para alojar as tropas espanholas e os seus aliados tauxcaltecas. Cortés tomou as medidas adequadas para fortificar. Durante a primeira semana, tudo correu bem. E com a aquiescência de Montezuma, o extremenho dedicou-se a explorar a cidade. Percorreu os seus concorridos mercados, os moles, sempre em atividade, onde canoas depositavam o seu carregamento de frutas, hortaliças e flores, os seus palácios e museus. Examinou também o sistema de abastecimento de águas, uma dupla linha de canos de argila cozido que se estendia desde o depósito situado a mais de 11 quilômetros de distância. Entre arqueduto primitivo, causou a admiração de Mesa, o artilheiro-chefe, que assegurava que não havia visto nada superior na Europa.
Por meio dele se provinham as necessidades da população, composta por umas 300 mil pessoas. No Palácio Imperial, ao qual também foi conduzido, Cortês pôde contemplar jardins suspensos, magníficas piscinas, um jardim zoológico, um aquário e um viveiro de pássaros. Dispunha Montezuma de 3.000 criados. E para a mesa do soberano, preparavam-se mais de 1.000 pratos diferentes, entre os quais ele escolhia os que lhe apeteciam. O imperador costumava comer só, atrás de um biombo. Serviu-lhe à mesa 4 donzelas escolhidas pela sua beleza. Depois das refeições, ouvia-se música e divertiu-se um grupo de anões e algumas bailarinas. Existia grande agitação contra os espanhóis na cidade, apesar do amistoso acolhimento que lhe dispensou Montezuma. Uma imprudência de Cortés contribuiu para tornar a situação ainda mais difícil. Desde o princípio, empenhou-se em converter o imperador à fé cristã. Montezuma retorquiu-lhe que, embora o Deus dos espanhóis fosse sem dúvida muito grande, os deuses astecas também tinham servido a seu povo à medida das suas necessidades, que nunca os renegaria. Certo dia, Cortés pediu licença para visitar o grande templo da capital. Ao contemplar os altares perante os quais se consumavam os sacrifícios humanos, ao observar as paredes e as pedras repugnantes daquele sítio considerado sagrado, perdeu a paciência e exigiu que o imperador lhe permitisse limpar o templo e erigir um altar cristão. Pense numa besteira do cabra. Os vossos deuses são demônios, disse Cortés. O comportamento do conquistador provocou a cólera de Montezuma. Se tivesse sabido que viéis insultar os meus deuses, nunca vos teria permitido chegar até aqui. Peço-lhe que cesseis de ultrajar a minha religião. À vista da cólera dos sacerdotes, Cortés lamentou ter falado tão leviamente aquela besteira. A situação foi piorando. Uma noite, Marina apressou-se com a notícia de que os espanhóis estavam prestes a ser traídos. Cortés compreendeu que, se não procedesse com rapidez, estariam todos perdidos. Convocou seus oficiais e expôs-lhe a situação em que se encontrava. O conselho adotou um plano de grande temeridade, que consistia em apoderar-se de Montezuma e utilizá-lo como refém, dando como pretexto a morte de 2 espanhóis nas mãos dos guerreiros astecas. Lá na colônia de Vila Rica, Montezuma dispunha de milhares de homens armados, dispostos a acudir à sua primeira chamada, mas não era razão para desistir-se do intento. A situação apresentava-se desesperada. Com grande segredo, puseram-se guarda em diferentes pontos da cidade, protegido pela artilharia, e feito isso, Cortés, acompanhado por vários homens armados de sua escolta, apresentou-se no palácio de Montezuma e, depois de uns minutos de conversação, aludiu aos assassinatos de Vila Rica. Montezuma negou ter conhecimento de tal fato
mas acrescentou que, naturalmente, os funcionários responsáveis seriam castigados. Cortês aparentou não estar satisfeito por esta explicação. Apesar de tudo, disse: tenho de pedir-vos que venhais viver uns dias comigo, não em qualidade de prisioneiro, mas na de hóspede. É impossível, respondeu Montezuma, porque ainda que eu acedesse, o meu povo não consentiria, jamais. A conversa, embora em termos cortês, foi tomada de um tom perigoso. Por fim, um dos espanhóis gritou impaciente: para que perder tanto tempo em conversar? Apoderemos-nos dele e, se resistir, transpassemo-lo-emos agora a espada. Montezuma não entendeu estas palavras, mas adivinhou seu significado pela cólera que revelavam no rosto dos visitantes. Que ele disse? Perguntou a Marina, que atuava como intérprete. Ide com eles, implorou a Índia. Tratava-os-ão bondosamente. Se não os seguis, dá-vos-ão a morte, neste momento e nesse instante. Envergonhado e com lágrimas nos olhos, o imperador deixou-se levar do palácio. Nas ruas, os índios manifestaram seu assombro, mas Montezuma dizia-lhes que não se alarmasse, que ele ia de bom grado ser hóspede dos brancos. Na realidade, o seu espírito estava amargurado e nunca voltou a transpor as portas do seu palácio. A partir daquele momento, a vida dos espanhóis corria perigo. Montezuma era objeto de todas as deferências. Os próprios servidores de Cortês o atendiam, mas era constantemente vigiado por uma guarda especial. Despachava os assuntos do seu reino no quartel-general dos espanhóis. Pouco tempo depois de se encontrar prisioneiro, Montezuma foi visitado por Cortês, o qual lhe comunicou que, visto ser vassalo do rei da Espanha, devia pedir ao seu povo que pagasse tributos àquele soberano. Enviaram por todos o país cobradores de impostos. Quando estes funcionários regressaram, todo o ouro que trouxeram foi fundido em barras e, juntamente com um grande tesouro já acumulado, procedente dos presentes recebidos, divididos em vários pares. O total ascendia a mais de 4 milhões de pesos. Destes, separou-se uma quantia para o rei da Espanha, outro quinto para Cortês, e o resto distribuiu-se entre os restantes expedicionários. Entretanto, os mexicanos pareciam tranquilos enquanto os espanhóis se tornavam senhores da situação. Chegaram ao ponto de destruir os ídolos venerados no templo maior e pôr uma cruz no seu lugar. Isto provocou a ira dos astecas. E você vai assistir a continuação deste episódio, da parte 3, amanhã. Muito obrigado.